Acho que é justo fazer aqui um pequeno disclaimer ao começar este vídeo. Isto foi o que funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar sempre. Cada um tem os seus caminhos, as suas trajetórias, portanto, tem isso em atenção. O que é que eu fiz numa fase inicial, tá bem? Quando comecei a vender serviços de marketing digital, ok? E o meu produto, o meu serviço, não era exatamente aquilo que eu tinha agora, porque o negócio vai andando, tu vais tendo feedback dos clientes, vais vendo o que é que funciona melhor, quais as suas reais necessidades, onde é que tu consegues ajudar mais outra pessoa. Então é muito comum para quem começa um negócio especializar-se numa coisa e depois aquilo ao longo do tempo, conforme o feedback vai tendo dos clientes, ir mudando. O produto vai mudando, o serviço vai mudando. Portanto, as coisas são dinâmicas aqui, tu tens de testar o mercado, ver o que é que o mercado te diz, para depois começar a fazer coisas diferentes. Então, aquilo que eu te vou dizer, as estratégias que eu te vou dizer agora, já não são as que eu utilizo hoje em dia, e aquilo que eu vendia há uns tempos atrás não era aquilo que eu vendo agora. Pronto, só para ter aqui uma noção e para começarmos este vídeo aqui de pé direito, está bem? Então, o que é que eu vendia naquela altura? Eu tinha um canal, em conjunto com a minha esposa, tínhamos 50 mil subscritores, então qual foi a ideia? Eu já criei aqui os vídeos do YouTube, porque é que eu não vou à procura de patrocinadores? Portanto, o caminho foi esse. Eu não comecei logo a vender, como é que eu ia dizer, gestão de redes sociais, gestão de tráfego pago. Foi, eu tenho aqui um ativo, que eu considero que seja um ativo, porque é que eu não vou à procura de patrocinadores, tá? E os patrocinadores quem é que eram? Outros negócios, outras empresas. Então eu comecei assim, tá? Comecei, fui prospectar e depois aquilo que eu notei é, espera, em vez de eu estar só a vender o tráfego proveniente desse canal que nós temos, porque é que eu não faço gestão de tráfego pago? Porquê? Porque no passado eu já tinha experiências com anúncios, tá? Então, algo que começou com um produto, como eu te disse, de uma maneira, que era tipo publicidade pura, não é? No canal, depois foi para a parte do tráfego pago, que depois foi para a parte da gestão das redes sociais, cheguei a fazer landing page, cheguei a fazer sites e de repente afunilei tudo na gestão de tráfego pago. Hoje em dia já não está nada assim. Hoje em dia já dou consultorias de implementação para nós vermos a estratégia como um todo e estarmos ali a implementar essa estratégia no teu negócio. Portanto, as coisas vão mudando ao longo do tempo, nós vamos testando, tá? Mas como é que eu fiz para conseguir os primeiros 10 clientes? Então, voltando para trás, 2020, quando eu quis começar aqui este negócio, fui obrigado a começar este negócio por causa da pandemia. Aquilo que eu fiz foi o seguinte: primeiro, fui à minha lista de contactos, portanto, todas as pessoas que a gente conhecia e fui abordá-las, tá? Aqui tu podes fazer isto de duas formas. E eu hoje, olhando para trás, eu ligava às pessoas, mas na altura não foi isso que eu fiz, sendo 100% transparente contigo. Na altura fui muito mais medricas, mas se tu estás preocupado e se o teu principal foco neste momento tens o negócio é eficácia para fechar negócios, o ideal é tu ligares às pessoas. Então, pegas neste, no telemóvel, neste dispositivo que tu tens aí desse lado também, e vais à tua lista de contactos e vais ver as pessoas, depois depende aqui do produto que tu estás a vender aí desse lado, mas vais ver as pessoas que possam ser possíveis clientes teus, tá? E mandas uma mensagem. Agora, qual é o erro aqui da maioria das pessoas? Elas mandam uma mensagem logo tipo spam. Fazem um texto a explicar toda a situação, eu tenho um negócio, precisas disto? Eu acho que essa é a maneira errada. Primeiro é uma falta de educação. Tu nunca falas com aquela pessoa e de repente estás a vender, assim, só a precisar, a pensar em ti. E depois eu acho que não, nem sequer tem resultado, estás a ver? Então, para além de ser falta de educação, nem sequer tem resultado. Então, aquilo que tu vais fazer é, sei lá, mandar um olá, boa tarde, está tudo bem. Entendes? Foi essa a estratégia que eu fiz e resultou para mim. Portanto, mandas um olá, tudo bem? Ao teu colega, ao teu amigo, ao teu conhecido, não é? Aquela pessoa que tens já o número de contacto dela e mandas uma mensagem, mandas um WhatsApp. Melhor ainda, seria ligar e fazer alguma conversa. E se ele responder, te explicas. Estou a começar um negócio, X, precisavas de Y. Se ele disser que sim, tudo bem. Se ele disser que não, tudo bem na mesma. Não tens nada a perder. Agora, é normal aqui as pessoas começarem e ficarem um bocadinho desiludidas aqui com com pessoas que são tuas amigas e que não vão comprar de ti. Mas repara bem, a pessoa não te vai dar dinheiro só porque sim. Se ela não tiver uma necessidade,
por mais amiga que ela seja, ela dizendo assim, olha, eu não preciso disso, ela está a ser genuína contigo, está a ser, aqui as crianças estão aos berros, está a ser 100% transparente, então não fiques chateado. Tu vais apanhar algumas desilusões nesse sentido, porque não percebes como é que os negócios funcionam, e depois vais ficar surpreendido com outras pessoas que se calhar não davas nada por elas e de repente elas estão a comprar a ti. Mas isso não tem a ver contigo, nem a tua relação com elas. Tem a ver mais com a outra pessoa, com as necessidades da outra pessoa. O facto dela se preocupar ou não contigo. Então, não te admires se muitas pessoas, colegas teus, eles não vão perceber que isto é uma nova aventura tua, não vão perceber que precisavas daquela força, daquele encoraje, daquela... Encoraje, acho que essa palavra não existe. Daquele empurrão, não vão perceber disso, só vão dizer simplesmente, olha, neste momento eu não preciso e estão a ser sinceros contigo. E não tem problema nenhum com isso. Portanto, estou-te já a preparar para que tu contes com isso, ok? Outra coisa que eu também fiz foi, por exemplo, toda a gente tem uma página no Facebook, vais ao teu perfil de Facebook, chegas lá e vais ver os teus amigos. Porquê? Porque algumas pessoas estão como amigos no Facebook e não estão na tua lista de contactos do Facebook. Então, aquilo que tu vais fazer é exatamente a mesma coisa que tu fazes com as mensagens. Tu pegas no telemóvel, vais à aplicação do Facebook, vais ver os teus amigos, chegas lá e envias uma mensagem, só perguntar se a pessoa está tudo bem, se ela responder, melhor ainda, se ela não responder, não respondeu. E, para além do Facebook, vais fazer isso no Instagram também. Portanto, todas as plataformas que tu tens, possas ter conhecidos, tu vais lá e vais mandar mensagens. Se não conseguires ligar, portanto, o ideal é tu ligares, eu sei que vai dar mais resultado, portanto, o ideal é tu ligares. Não dando para ligar, manda uma mensagem. Se eles não precisarem, pelo menos pergunta assim. Ou seja, olha, estou a vender X, tu precisas disto? Não, não preciso, obrigado. Conhece alguém que possa vir a precisar? Se fores mais específico, as pessoas vão te ajudar ainda mais. Conseguirias dar-me 2 contactos de 2 pessoas que poderiam precisar deste produto barra serviço? E eles vão te dar esse contacto. Porquê é que isso é bom? Porque quando as pessoas te dão um contacto, ou seja, eu vou ter com o João. O João diz-me assim, olha, eu não preciso. E eu pergunto, ok, mas será que sabes de 2 pessoas que possam precisar? Ele disse, tens aqui o Guilherme e o Pedro. Quando eu ligar ao Guilherme ou ao Pedro, eu vou dizer assim, olá Guilherme, tudo bem? O João deu-me o teu contacto. Então é alguém que é conhecido dele. E é conhecido teu também. Ajuda a criar aqui alguma confiança. E tu explicas, estou a iniciar aqui um negócio, o negócio consiste em X, Y, Z, e ajudo pessoas com esta necessidade. Tu estás a precisar de algo parecido? Ele diz, pode dizer que não. Mas se ele disser que não, tu voltas a perguntar novamente se ele conhece outras 2 pessoas que possam precisar. E assim tens sempre uma ponte e tens sempre alguma confiança e não és um maluquinho que está a ligar do nada para essa lista de contactos, tá? Que foi outra coisa que eu também comecei a fazer. Então, eu decidi, porque os primeiros clientes de facto começaram desse círculo de influências pessoal, aquilo que nós chamamos de rede de contactos, círculo de influência pessoal, são pessoas próximas de ti, amigos, conhecidos por aí, e muitos deles eram consultores imobiliários, porque o meu negócio antigo fazia ali uma ponte, eu tinha alguns contactos com consultores imobiliários, então eu comecei a fazer chamadas frias para esses consultores imobiliários. Eu comecei a fazer mensagens frias para esses consultores imobiliários. Então, para além de eu estar a enviar mensagens a pessoas que eu conhecia, eu comecei a fazer chamadas para pessoas que eu não conhecia de todo e a mandar mensagens para pessoas que eu não conhecia. Devo dizer que numa fase inicial as chamadas custavam muito, então eu fui, em termos de quantidade e tudo mais, fui mais direcionado para a questão das mensagens frias. Chegava ali, estava confortável no meu sofá, não tinha nada para fazer, digamos assim, não tinha muito trabalho, então comecei a enviar essas mensagens para as pessoas. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Esperava que eu respondesse. Se eu respondesse, dizia assim: olha, estou a oferecer. E esta coisa é muito importante. E se vocês, isto funciona em todos os canais, todos os métodos. Se vocês querem aumentar a vossa probabilidade de sucesso, em vez de na primeira mensagem vocês dizerem assim: olha, queres comprar de mim? Porque não? Vamos nos reunir, tá? Na minha situação, eu que vendo serviços de marketing digital, eu estava a oferecer uma consultoria gratuita.
E era algo válido, porque repara, eu já fazia marketing digital para o meu negócio antigo que foi à falência. Foi à falência por causa do Covid, atenção, não foi por causa do marketing. Foi à falência por causa do Covid. Estava relacionado com o turismo. Então as fronteiras ficaram fechadas, acabaram-se os clientes. E então, como eu já sabia algumas coisas, eu realmente podia dar uma consulta àquela pessoa que queria saber mais sobre marketing digital. Isso é o ideal, porque, repara, tu não estás a pedir logo numa primeira abordagem, dá-me dinheiro, tu estás a dizer assim, olha, estou disposto a oferecer isto. Então tu estás a ligar, preocupado com a outra pessoa, preocupado com as suas necessidades e estás a dizer, eu posso dar isto gratuito. Agora, eu sei que isto não se aplica em todos os negócios. Se o teu se aplicar, eu acho que fazes bem em oferecer. Por exemplo, és consultor imobiliário. Então tu vais ligar para um conhecido teu e aquilo que tu vais dizer é o seguinte: olha, fulano, eu estou a começar com um mercado imobiliário, é isto. Será que tu queres saber quanto é que vale o teu imóvel aos dias 2? Eu faço isso completamente gratuito, sem qualquer custo. Combinamos, vamos tomar um café, falamos um bocadinho e vejo a tua casa e faço esse estudo e ficas com esse estudo para ti. Então, tu ao invés de estás a ligar logo diretamente e a pedir assim, dá-me dinheiro, tu estás a ligar e estás a dizer, olha, precisas disto, eu dou-te isto gratuitamente. Então, em vez de pedir coisas às pessoas, tu estás a dar. E por norma, esse é um bom ponto de partida para quem não te conhece ou para quem não confia tão bem em ti. E para qualquer tipo de relação é sempre melhor dar primeiro antes de receber. Então tu ofereces aquilo gratuito, aquilo que tu consegues oferecer. Às vezes pode ter um custo, há brindes que têm um custo. Na verdade, o teu tempo tem um custo, mas tu estás a oferecer gratuitamente e depois podes ter ou podes não ter. Isto funciona assim. Ainda hoje eu ofereço templates gratuitos Canva e 99% daquelas pessoas não são meus clientes. Portanto, está tudo bem, é assim que funciona. Eu dou, quem gosta, gosta, quem não gosta, também não gosta, e 1% daquelas pessoas vai ser meus clientes. É assim que funciona, tá? É a questão do funil de vendas que nós já falamos muito aqui neste canal. Tu precisas de atrair muitas pessoas, é melhor atrair com uma coisa gratuita, mas essas pessoas ao longo do caminho vão se perdendo. Isso tu só consegues filtrar e transformar aquelas pessoas todas, uma pequena porcentagem em clientes. Funciona assim, não dá para entrar 100 pessoas, saírem 100 pessoas clientes, tá? Isso não acontece no mundo real, é uma utopia, tá bem? Então, é isso que tu tens de fazer. Para além de teres definido essas mensagens, essas chamadas, tu chegas lá e tentas oferecer algo gratuito, se puderes, para o teu negócio, tá? Pensa em algo que pode ser valioso para o teu cliente ideal. Agora, no início, isto é tudo muito difícil porque tu nem sequer tens o teu produto muito bem estabelecido, como eu não tinha. Então, no início era um coisa de publicidade, de repente já era um coisa de publicidade com tráfego pago, que é algo que não se vê muito no mercado. Depois já era algo que era gestão de redes sociais, depois já era algo que era tráfego pago outra vez. Ou seja, o meu produto vai mudando, e se o meu produto muda, a minha oferta muda, e os tipos de canais de aquisição de clientes também foram mudantes ao longo do tempo. Como este vídeo é sobre os primeiros 10 clientes, se quiseres focar nos primeiros 10 clientes, eu focava nisso. Pegas nos teus contactos e contactos dos teus contactos. Pegas neles, perguntas, ofereces alguma coisa gratuita. Se ele quiser, tudo bem. Se ele não quiser, pede recomendação de 2 pessoas. E faz esse processo sempre até conseguir os teus 10 primeiros clientes. Sinceramente, se tiveres algo que agregue valor a outra pessoa que está do outro lado, vais ver que rapidamente consegues os teus 10 primeiros clientes. Não é assim tão difícil. Porque estas pessoas são as pessoas mais fáceis de se converter. Porque tu não estás aí pessoas, até pessoas que têm. Estás aí com pessoas que já te conhecem, ou pelo menos têm uma ponte. Quando tu começas a ir para leads através de marketing digital ou leads frias, quando eu comecei a fazer, essas já são muito mais difíceis de converter. Precisas de muitos mais contactos, precisas testar mais ofertas, testar mais produtos para conseguir espremer alguma coisa daí. Agora, os primeiros 10 clientes, eu sei que pode parecer difícil para ti neste momento porque se calhar não tens nenhum, mas são mesmo os mais fáceis de conseguir. Agora, tens de imprimir volume, porque tu não és especial, as outras pessoas estão ocupadas, existem provavelmente outras empresas a vender aquilo que tu vendes, não é algo exclusivo e único no mercado, e porque o dinheiro das outras pessoas é limitado, não dá para tudo.
Então tu vais precisar de imprimir volume nessas mensagens, vais precisar de imprimir volume nesses contactos para conseguires ter os teus primeiros 10 clientes. Depois, mais para a frente, vais ter um problema, que é esgotei esses contactos todos e aí vais ter de ir para um outro modelo de prospecção. Mas até gastares esses contactos todos, tanto nas mensagens, como no Facebook, como no Instagram ou outras redes sociais que possas ter, utiliza, envia, aborda e depois sim vais para pessoas que não te conhecem, tá bem? Espero que tenhas gostado aqui deste pequeno vídeo e se gostaste dá um like, inscreve-te e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.